I never knew what love could do to a heart that is surrendered. Found out the truth when I met you. Now my heart is yours forever. You're the one I wanna dance with for the rest of my life. You're the one I wanna hold and never let go. Without you I'd be lonely. Without you I'd be lost. I need you by my side for the rest of my life. Without you I'd be lonely. Without you I'd be weak. I need your love till death do us part. Can this be true? This is reality. You're the one I wanna dance with for the rest of my life. You're the one I wanna hold and never let go. Without you I'd be lonely. Que a graça, a alegria e o amor de Jesus esteja no coração de todos que se reúnem nesta noite para unirmos o nosso coração em torno dos corações de Felipe e Natália. Numa noite tão linda, num dia tão lindo que Deus deu para vocês, na expectativa e nos preparativos para este momento único e certamente inesquecível. Vocês estão lindos, o lugar está lindo, os convidados estão alegres. Parece-me que cumpre o que a Bíblia diz, que o coração alegre deixa o rosto mais bonito. E vocês estão, então, explodindo de alegria em seus corações. E eu agradeço a Deus o privilégio de participar deste momento. Já são 30 anos de pastorado, já perdi as contas de quantos casamentos eu realizei nesta caminhada pastoral, mas todas as vezes a emoção é a mesma, a alegria é indizível e a honra é insuperável. Então eu agradeço, Felipe e Natália, pelo privilégio que vocês me dão de, junto com suas famílias, colocarmos diante de Deus esta união e suplicarmos as bênçãos de Deus sobre esta vida que agora se une e começa uma jornada que deverá durar até a longa velhice. Que Deus assim os abençoe. Eu quero deixar com vocês nesta noite um trechinho muito pequeno da palavra de Deus, mas que se expande de uma forma poderosa na vida daqueles que querem viver a plenitude do propósito de Deus. A carta de Paulo aos Efésios foi escrita para uma igreja, mas uma coisa que descortina o entendimento das Escrituras é compreendermos que a igreja para a qual esta e outras cartas do Novo Testamento foram escritas tem muito pouco a ver com essa estrutura de igreja que conhecemos hoje. As cartas, elas foram escritas para a igreja que era, na verdade, uma casa, onde famílias se reuniam, onde pessoas se relacionavam cotidianamente. E uma atitude, então, que devemos ter diante das Escrituras é olhar essas palavras, esses ensinamentos e absorvê-los, não como algo escrito para uma reunião comunitária como as que temos hoje, em templos, em celebrações magníficas, com estrutura de som, luz, cadeiras, ar-condicionado. Não. As cartas que encontramos no Novo Testamento foram escritas pelos apóstolos a um contexto histórico, cultural e social bem diferente daquilo que hoje nós chamamos de igreja.
Estamos tentando resgatar isso paulatinamente para que as nossas igrejas sejam muito mais parecidas com famílias do que com prédios. E quando eu leio esse texto, eu tenho sido sentido desafiado a compreender que tudo isso foi escrito para famílias que resultavam em igreja. As igrejas do Novo Testamento, elas não tinham templo, elas não tinham prédio, elas não tinham estrutura magnífica como muitas hoje têm, as mega igrejas, esses grandes conglomerados que até chegam a confundir a nossa geração do que realmente vem a ser a igreja de Cristo hoje. Então, quando eu leio as páginas do Novo Testamento, eu faço um exercício para me colocar num contexto bem distante do nosso, em que aquilo que foi escrito não foi escrito para mim como pastor de uma congregação, como vocês conhecem, que reúne ali centenas de pessoas diante de mim. Mas eu me vejo na minha sala de casa, ao lado da minha mulher, com a minha filha, colocando esses ensinamentos em prática todos os dias, no lidar com as pessoas ao meu lado, na minha vizinhança, no meu trabalho, sendo o cristão que eu devo ser no cotidiano, como eram os cristãos daquele tempo. Não era uma experiência eclesiástica e não era uma espiritualidade voltada para um templo, mas era a compreensão de que nós somos o templo do Espírito Santo e por onde nós vamos, Deus vai sendo revelado. Nossas mãos vão tocando as pessoas como que as mãos de Jesus. Os nossos olhos vão contemplando e absorvendo os outros como Jesus olhava. E a nossa boca profere bênçãos como se fosse a boca do próprio Jesus dos nossos dias. Então eu quero deixar com vocês uma frase muito pequena, em que o apóstolo Paulo escreve a uma igreja na cidade de Éfeso, e que para mim, então, provavelmente uma igreja que se reunia de casa em casa, como na casa que vocês estão construindo, edificando e sonharam, e agora, a partir de hoje, habitarão e coabitarão juntos, e dali vocês viverão uma vida frutífera e abençoada. E Paulo então escreve para aquela igreja que era na verdade uma família. E ele diz o seguinte em Efésios 1, capítulo 1, versículo 2: a fim de que vocês sejam para o louvor da glória de Deus. É uma frase muito pequena, mas muito profunda em significado. E é como uma oração para a minha vida de vocês, para mim, na vida de vocês, para que vocês, Natália e Felipe, vivam para o louvor da glória de Deus. A glória de Deus é algo que resume toda a essência do Deus eterno, do Deus todo-poderoso, do Deus que é invisível, mas que fez real na vida de Jesus, porque Ele encarnou em um homem entre nós, naquele bebê da manjedoura que cresceu, viveu e morreu pelos nossos pecados, ressuscitou, revelando todo o poder que esta glória tem. Então, enquanto eu li esse texto, eu me vi motivado a dizer: é a minha oração para Natália e Felipe. Tanto quanto eu quero na minha casa que a glória de Deus seja vista, a minha oração é para que vocês vivam para o louvor da glória de Deus. E o que é a glória de Deus? Eu não consigo em palavras descrever a glória de Deus, porque segundo a Bíblia relata, se a glória de Deus se manifestasse plenamente aqui, todos nós seríamos destruídos, porque nós não conseguimos contemplar a glória de Deus. Mas por Jesus, como diz a carta de Paulo aos Colossenses, Ele é a imagem do Deus invisível. Olhando para Jesus, a gente consegue conceber quem Deus é. E por meio de Jesus em nós, a nossa geração deveria ver Deus como Ele quer que seja visto pela nossa geração. Mas há 3 coisas acerca da glória de Deus que eu quero deixar com vocês como um desafio. Primeiro, porque a Bíblia nos ensina que a glória de Deus é eterna. Então, se Paulo está dizendo que aquelas famílias se reuniam em Éfeso deveriam viver para o louvor da glória de Deus, é porque eles deveriam experimentar aqui na terra a experiência da eternidade. E como isso é possível? Nós somos efêmeros. Nós lidamos com um corpo que nasce, cresce, adoece, envelhece e morre. A gente lida com esta materialidade tão fugaz, tão efêmera. A própria Escritura diz em Tiago que a nossa vida é como um vapor, que aparece e logo desaparece. Então, como nós conseguimos entender o conceito de eternidade neste ambiente, nesta realidade tão efêmera de vida que vem e vai tão rapidamente? É porque a eternidade para nós tem a ver com plenitude. A eternidade completa é aquilo que nós viveremos depois da morte. E como cristãos, cremos que a eternidade é uma realidade advinda como vitória sobre a morte. A morte não é o fim. A morte é uma realidade que transita e transmuta para aquilo que é eterno.
Mas aqui nós podemos viver o que Jesus nos ensinou a herdar a vida eterna, que é plenitude. Então, quando eu digo que a glória de Deus é eterna, ele não muda, ele sempre é. Ele é ontem, ele é hoje, ele é amanhã. Em Deus não há conjugação temporal da sua existência. Ele já está lá no futuro, vendo quem é Natália, quem é Felipe, o que vocês viverão. Então, quando vocês vierem atravessar um deserto no futuro, uma realidade que nem todos nós estamos preparados, mas que é uma realidade, dificuldades, crises, aprendizado, aquela afinação que acontece no relacionamento, como engrenagens que se completam, como muitas vezes enfermidades que são curadas a longo prazo, mas vocês olharão lá no futuro e lembrarão, Deus já estava aqui. E lá, quando nós nos unimos em matrimônio, Deus sabia que nós estaríamos enfrentando isso e hoje Ele tem um propósito. Esta é a concepção de entender a glória de Deus eterna. Ele é ontem, hoje e amanhã. Então, quando lá no futuro vocês tiverem de vencer uma batalha juntos, vocês vão de lembrar, Deus já estava aqui. Ele sabia que nós enfrentaríamos isso. E Ele há de nos ajudar por alguém, pelo seu Espírito Santo, por um milagre, Ele vai nos fazer atravessar, porque Ele não nos trouxe até este lugar sem que Ele tivesse algo a fazer de melhor na nossa vida. A glória de Deus é eterna. Porque a glória de Deus é plena. Então isso me passa para uma outra concepção da glória. Esta glória que é plena significa que não há variação nela. Ainda que a energia seja variável, há noites e dias que transitam entre a claridade e a escuridão, e nós vivemos esta realidade de um mundo em constante transição e transmissão de energia, de doenças, de dificuldades, há uma realidade da glória de Deus que é imutável. É um pouco além de compreender que ela é eterna, ela é constante. Eu falo para pessoas da ciência aqui, falo com muita tranquilidade para um engenheiro, para uma enfermeira, e vocês sabem que a vida é alternada e alternante. Mas conceber que esta glória, que há de ser exaltada e louvada na vida de vocês, é dar testemunho de que Deus é imutável. Ele será sempre constante, Ele não muda. É por isso que nós podemos aqui ter uma concepção da eternidade. Somos efêmeros, somos passageiros, um dia tudo isto acabará, é a lei que rege a existência de todo o universo, mas há um Deus que é eterno. E pela sua eternidade Ele não muda. E a sua imutabilidade nos dá uma certeza, confiança. Ele sabe de tudo. Então, para que este relacionamento e esta vida, de fato, louve a glória de Deus, lembrem-se que esta glória ela é eterna, ela é plena, mas quero lembrar vocês de mais uma característica desta glória revelada nas Escrituras. Ela é poderosa. Nós somos criados, versículo 6, um pouquinho antes, versículo 8, ele vai dizer que para o poder que há na glória de Deus, o louvor da sua glória que opera poder. Haverá momentos em que vocês viverão conquistas inimagináveis. Aquela alegria que extasia e explode o peito. Como, por exemplo, quando eu segurei em minhas mãos pela primeira vez a minha filha. Eu não consigo explicar a explosão que parece que o coração vai pular para fora. E eu olho para trás e vejo, talvez seja um pouquinho do que é experimentar este poder que faz coisas maravilhosas acontecerem. Mas o poder de Deus também é aquilo que vai dar o suporte para vocês enfrentarem as lutas. Como o apóstolo Paulo ouviu do Espírito Santo, o poder de Deus é aperfeiçoado na fraqueza. Então, todas as vezes que vocês se sentirem necessitados, fracos, talvez cambaleando por algumas circunstâncias que fogem ao controle de vocês, lembrem-se, Deus manifesta a glória dele, que é poderosa. Este poder dará recursos para que vocês prossigam. Só que isso que Deus lhes dará, revela o último necessário para mim conceito acerca da glória de Deus. Ela é suficiente. Este talvez seja o segredo mais precioso para os nossos dias. Porque numa geração que vivemos, em que lutamos tanto para ter, para conquistar, e que a frustração está muito conectada ao que nós não temos, e quanto menos temos, mais frustrados estamos, e quanto mais queremos ter, o risco de nos frustrarmos é bem maior. A glória de Deus nos dá o entendimento adequado e ajustado do que nos é suficiente.
A glória de Deus é o suficiente porque dará a vocês a sensação de contentamento. O que vocês têm hoje? Parece que hoje, esta alegria que vocês sentem, a sensação, eu lembro muito bem, há quase 29 anos, há poucas semanas eu farei 29 anos com Giane, e eu me lembro que naquele dia o mundo podia acabar, que parecia que foi o dia mais feliz da minha vida e que eu não preciso de mais nada. Não é essa sensação, Natália? Não é essa sensação? Quando você viu Natália entrar, eu não preciso de mais nada. Não preciso de emprego, não preciso de saúde, não preciso de amigos, tudo pode ir embora. Eu só tenho a Natália e isso é suficiente para mim, não é isso? Esta é a beleza de Deus na nossa vida. O Salmo 23 diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não é que porque Deus é o Senhor e o pastor de vocês, vocês terão tudo o que vocês quiserem. Mas é que quando Deus se aproxima de nós, numa alusão muito similar ao que você viveu hoje, Felipe, ao ver a sua noiva entrando neste corredor, é o que o salmista olha para Deus vindo ao seu encontro e diz, o Senhor é meu pastor, eu não preciso de mais nada. A suficiência da glória de Deus. Portanto, queridos filhos, com permissão dos pais aqui reunidos, eu me dirijo a vocês, com idade para ser o pai de vocês, dizer, vivam para o louvor da glória de Deus. Esta glória é eterna, ela é imutável, ela é poderosa e ela é suficiente. Mas como isso se torna real na vida de vocês? Aí voltamos ao texto, para lá no versículo 11 dizer, em Cristo. Felipe e Natália, tudo é por Jesus, tudo é com Jesus, tudo é para Jesus. Esta ideia do apóstolo Paulo, dirigindo-se àquela igreja em Éfeso, começa na centralidade de Jesus Cristo. Em Cristo, vivemos para o louvor da glória de Deus. Ou seja, em Cristo, fazendo de Jesus o principal na vida de vocês. Há em João 2 um texto muito lindo do milagre de Jesus transformando água em vinho. É um milagre muito conhecido, muito explorado. E o texto vai dizer que Jesus era convidado. Mas quando eu leio o texto com uma certa atenção mais peculiar, quando a crise acontece naquela festa de casamento, que o vinho acaba, Jesus então faz o milagre, porque ele assume o lugar de anfitrião. Porque numa festa, quem serve é o anfitrião. Naquele lugar Jesus estava e ele deixou de ser convidado para se tornar anfitrião. Não é mais ele que é servido, é agora ele que serve a água transformada em vinho. Este milagre aconteceu porque naquele lugar Jesus tornou-se o anfitrião. A partir de então ele nunca mais deixou de ser. Ele assentou-se à mesa com seus discípulos, ele serviu o pão, o cálice, ele serviu um almoço delicioso na praia depois de ressurreto, antes de voltar aos céus. Ele reuniu seus discípulos, ao despedir-se deles, ele despediu-os com paz e com bênção, servindo-lhes um almoço, sendo ele o anfitrião. Que Jesus seja o anfitrião na casa de vocês, porque em Cristo, como diz o apóstolo Paulo, vocês foram chamados para o louvor da glória, que é eterna, que é imutável, que é poderosa e que é suficiente. Na vida de vocês, queiram Jesus, e vocês terão muitas bênçãos, mas vocês não precisarão de mais nada além de terem Jesus, porque Ele será sempre tudo o que vocês precisarem. Ele é a nossa aliança, Ele é o poder de Deus em nós. E vocês agora começam uma vida, que começa com essa festa maravilhosa, linda, ornamentada, colorida, muito bem feita. Mas o casamento não é essa festa. Esta é a festa do casamento, mas o casamento não é essa festa. O casamento será as atitudes e decisões que vocês tomarem todos os dias para viverem a fim de serem para o louvor da glória de Deus. Eu tenho certeza, em nome de Jesus, que esta glória há de abençoá-los abundantemente, fazendo com que vocês experimentem a plenitude, a suficiência, o poder, o Deus imutável, fazendo de vocês mais do que felizes. E tenho certeza, algumas vezes vocês terão a sensação de que o mundo esvaziou-se e só existem duas pessoas felizes no mundo, Felipe e Natália. E quando isso se tornar realidade, vocês se verão abençoados e vendo a glória de Deus na vida de vocês. Não tenham medo, esse dia começa hoje e poderá ser todos os dias em que vocês dirão, não há gente mais feliz do que nós. E eu desejo isso para vocês, em nome de Jesus.
vocês escolheram como lema desta noite, dessas alianças, o texto escrito em Eclesiastes 3,14. Eu sei que tudo que Deus faz durará eternamente. Complementa a expectativa de que a glória de Deus inunde o coração, a mente e transborde de vocês, para que nós vejamos a glória de Deus sendo exaltada neste casamento. E essas alianças vão de representar este compromisso. Bonhoeffer disse em sua mensagem de casamento, registrada em um dos seus livros, em especial no que atribui-se às suas cartas escritas da prisão, na Segunda Guerra Mundial, ele diz que até aqui o amor de vocês sustentou este matrimônio, ou este compromisso. A partir de agora, este matrimônio e este compromisso é que vai levar o amor de vocês até o fim. O que isso significa? É que o amor amadurecido, ele evolui, literalmente ele progride de uma atração que aconteceu depois de uma amizade profunda entre vocês dois na adolescência. Os olhares se encontraram e viram-se muito mais do que amigos, mas apaixonados. E agora vocês se descobrem apaixonados e amigos e descobrirão que a paixão não deve acabar, mas que a amizade, sim, ela irá perdurar para sempre como o sustento, o alicerce, a estrutura desta relação. O amor amadurecido, ele se torna então uma escolha que se faz todos os dias. Eu quero amar, eu vou amar. Não fosse assim, não seria um mandamento. O primeiro mandamento é: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. E o segundo, tão importante quanto este, ao teu próximo, tanto quanto você ama a si mesmo. O amor próprio é uma mente ajustada. O amor próprio é uma saúde emocional perfeita. Então, a palavra de Deus vai dizer que a partir desta saúde emocional ajustada, que vocês se tornam capazes de transbordar este amor no outro, sendo isso um alvo de amor ao Senhor. Que a partir de hoje essas alianças sejam como um sinal de lembrança. Não é meramente um ornamento no dedo, mas é uma lembrança de que há um compromisso assumido, de que vocês trabalharão juntos pelo amor. O amor não acaba se ele for regado, se ele for escolhido, se ele for assumido todos os dias. Até mesmo quando as situações forem as mais difíceis, o amor suportará, o amor sustentará, porque o amor agora progrediu de uma atração para uma paixão e agora para uma decisão. Decidam-se amarem-se profundamente, ardentemente e firmes num propósito de que este compromisso que vocês assumem será sempre a justificativa de que o amor durará para sempre. Portanto, é importante que vocês assumam isso com as suas próprias palavras, antes de colocar essas alianças. Então, por isso, os votos estão aqui. Ao que eu entendo, este é o seu e este é o seu. Eu gosto sempre de fazer uma ressalva aqui, porque aprendi com o Victor Hugo, numa de suas poesias lindas sobre a diferença entre homem e mulher. Em determinado parágrafo, estrofe, ele diz que o homem parece ter sempre a força, mas a mulher terá sempre a preferência. Talvez daí tenha vindo, né? Primeiras damas, primeiras mulheres. E talvez eu pudesse dizer assim: Natália, primeiro você, porque primeiras damas. Mas eu aprendo que na Bíblia, a mulher vem em primeiro lugar, não em que ela deva estar sempre à frente, na fila, no lugar, mas a preferência da mulher é porque ela recebe o melhor do seu compromisso. Quando Paulo disse aos Efésios também, dizendo que a mulher deve sujeitar-se ao seu marido, um texto bem polêmico para a nossa geração hoje, ele completa dizendo que nós, maridos, devemos amar cada um a sua própria mulher como Cristo amou a igreja. Então, em que pese esse texto não ser muito compreendido pela geração que vivemos, e a Bíblia sempre foi assim, ela sempre foi contestada, eu olho para esse texto e glorifico a Deus, porque foi nos dado, Felipe, o papel mais difícil, o papel do próprio Jesus, de fazer da Natália hoje você a mulher, fazê-la a mulher mais feliz de fato, a ponto de você dar a sua vida, morrer, se preciso for, para que ela seja guardada, sustentada, salva e viva. Mas é claro que eu quero que vocês vivam para sempre. Você não precisa matar-se por ela,
mas é uma forma bem interessante de você entender o que significa o amor. Até porque eu já soube aqui, o meu ponto disse que você é o cara que faz tudo o que ela quer. E eu vou dizer o seguinte, vai nessa, continua nesse caminho. Não dê ouvidos ao que esta sociedade louca tem dito. Faça assim desta mulher a melhor mulher mais feliz. E eu tenho certeza que você vai colher bons frutos. Porque é o que a Bíblia nos ensina. Ame como Jesus amou a igreja. Então por isso, Natália, é ele que vai dar os votos primeiro. Porque depois no final, essa história de a mulher se sujeitar e tudo se complementa. Porque você vai dizer, vale a pena? É você que vai dizer, de acordo com o que ele lhe prometer. Então por isso, Felipe, primeiro você. Nessa agora, a única vez e última vez é que você vai dizer, primeiro eu. A partir de hoje, primeiro você, Natália. Mas a última palavra continua sendo dela. Seria difícil falar depois dela, mas enfim. Fica difícil escrever uma mensagem para a melhor escritora que eu conheço. E isso é apenas uma das melhores qualidades que você tem. Tudo começou em 2010, quando você entrou na minha escola. Num primeiro momento, já percebi que você tinha qualidades ímpares. Você era especial. Extremamente companheira, atenciosa, dedicada. Chegando numa escola onde já tínhamos laços fortes, grandes amigos, e você veio para ser a minha melhor amiga. O tempo foi passando e você foi se reafirmando. Foi reafirmando seu lindo repertório de qualidades. E eu, sem perceber, fui me apaixonando por cada detalhe e cada gesto seu. Por diversos momentos pensei que estava confundindo as coisas, você era a minha melhor amiga, né? Mas não tinha como negar. Você tinha algo muito especial, nós tínhamos algo muito especial e não podíamos deixar passar e limitar apenas por amizade. Quando vimos, estávamos apaixonados e amando um ao outro, e da melhor forma, pois a primeira coisa que um casal precisa ser é melhor amigo, confidente, suporte, companheiro, amoroso, e tudo isso você já era comigo antes mesmo de iniciarmos nosso relacionamento. Sem nem perceber, acabei me apaixonando pelo seu sorriso, seu cheiro, seu olhar, sua personalidade, seu jeito. Tudo em você me faz tão bem. Seu coração é o mais lindo que eu já conheci. Transborda amor. Sempre me imaginei como uma mulher que fosse a melhor pessoa que eu poderia conhecer. Sempre olhando para o interior e colocando à frente do exterior, da beleza. Mas olha que sortudo que eu sou. A mulher mais linda que eu conheço está aqui comigo. E que eu me caso hoje e sou completamente apaixonado por tudo que é. Natália, você já me ensinou muitas coisas até aqui. Com você aprendi a amar e me mostrou como é lindo compartilhar a vida com a pessoa que amamos. Você me ensinou a estudar. Tudo que eu conquistei até hoje também devo a você. Você me ensinou até a gastar, sempre procurando um bom desconto. Em muitos momentos de adversidade, você me ensinou a dar a volta por cima. Você me ensinou a viver de forma leve e aproveitando cada momento, como realmente deve ser. Espero continuar aprendendo com você por muitas décadas, até o fim da minha vida. Hoje estou vivendo um sonho aqui ao seu lado. Foram muitos momentos de espera por esse momento. Eu sinto a alegria do mundo inteiro se transformar só por estar com você. Com você, sou minha melhor versão. Fica difícil te resumir em algumas palavras e expressar tudo aquilo que eu sinto por você e você representa para mim. Natália, você me completa em tudo. Você é a agitação e organização que eu procurava. Mas também é a brisa do mar em meio à correria do dia a dia. E isso se comprovou hoje, que eu estava super nervoso ali atrás só porque você não estava aqui. Depois que eu te encontrei, tudo ficou mais tranquilo. Natália, quero envelhecer ao seu lado, que quero colecionar momentos com você, com memórias, conhecer o mundo ao seu lado e todos os desafios que ele nos impõe. Quero ter uma família ao seu lado, nossos filhos, para multiplicarmos nosso amor e contar a ele toda a nossa linda história. Prometo ser seu maior companheiro, te proteger e estar contigo nos piores e melhores momentos. Prometo ser seu conforto sempre que precisar. Prometo ser seu palhaço quando a tristeza vier. Prometo ser seu companheiro quando você quiser. Não vejo a hora de cada vez mais desfrutar da alegria e felicidade dos momentos mais simples ao seu lado. Eu te amo hoje, amanhã e sempre, mais que tudo. Não imagino nem mais um segundo da minha vida sem você.
Eu sabia que você estaria apreensivo com seus votos. Foi por isso que eu escrevi esse início antes de começar os meus. Eu quero te tranquilizar, porque eu nunca precisei de seus textos escritos para saber o quanto eu sou amada. Eu me senti amada todas as vezes que você me olhou com o mesmo olhar de quando tínhamos 15 anos. Eu me senti amada em todas as situações em que você disse que a minha parada no Uber precisava ser antes que a sua. Eu me senti amada todos os dias que você saiu da academia, que é perto da sua casa, para me deixar em casa. Eu me senti amada quando você tornou esse momento que estamos vivendo não como o meu sonho, mas como o nosso sonho. Então fique calmo, porque você fez eu me sentir amada durante esses 12 anos juntos. Mas saiba que não era só você que estava apreensivo. Eu julgava que seria fácil escrever esses votos. Afinal, eu admiro tanto você, Felipe. E você desperta em mim tantos sentimentos bons, que bastaria uma organização e pronto. Mas acredito que esse tenha sido o motivo para tanta apreensão. Eu pude ter a certeza durante esse período de escrita dos votos que tudo que eu sinto por você não cabe em palavras. Felipe, como é incrível pensar em toda a nossa história até aqui. O quanto cada etapa dela foi sendo construída de forma tão leve e natural que parece que a minha alma sempre esperou pela sua. Eu tenho certeza que a nossa história sempre foi uma promessa de Deus e que esse momento que estamos vivendo aqui foi escrito por Ele antes de nascermos. Olha como Deus foi bondoso comigo. Me deu de presente a pessoa mais doce e carinhosa que eu já conheci. Meu amor. Hoje concretizamos e eternizamos o que começamos a construir quando tínhamos apenas 15 anos de idade. Como aquela Natália e aquele Felipe de 2012 devem estar orgulhosos da gente agora, né? Afinal, o que falar para você e o que falar de você nesse momento que eu tanto esperei? Você é o amor da minha vida, que chegou tão certo e tão cedo. Um menino que eu vi se tornar homem. E a cada ano passei a admirar mais. Admiro o quanto você é leal aos nossos planos e sonhos, o quanto é inexplicavelmente exemplar em tudo que você se propõe a fazer. Admiro como consegue ser o meu maior companheiro. Felipe, eu admiro a cada ano mais você. Além de te admirar como menino, filho, irmão e amigo, passei a te admirar como homem, profissional, agora como marido, e no futuro tenho certeza que irei admirar como papai. Em todas as suas versões, você consegue ser surpreendentemente melhor do que eu pedi a Deus. E apesar de termos crescido, e essa sua barba aí ter aparecido, eu ainda consigo olhar para você, com esses olhinhos que sorriem quando me veem, e ver aquele menino de 15 anos de idade, porque eu me apaixonei e aprendi a amar. Você resgata em mim, Felipe, toda a leveza e essência da nossa adolescência, ao mesmo tempo que traz toda a maturidade e firmeza para construirmos a nossa família. Eu encontro todos os dias em você, o meu melhor amigo, confidente, parceiro, meu fã número 1 e o homem com quem eu quero compartilhar para sempre a minha vida. A minha melhor versão sempre foi e sempre será do seu lado. Hoje estou casando com a certeza que a vida é mais leve, divertida e principalmente muito mais feliz. Afinal, nestes 12 anos foram assim. Obrigada por ser desse jeitinho, sem tirar nem pôr. Obrigada por cada esfirra e cinema às segundas-feiras, lá em 2012. Obrigada por todos os estudos para as provas de vestibular. Por sempre topar tudo que eu proponho a fazer. Por ser meu maior companheiro e confidente. Por sempre ouvir e considerar minhas opiniões, mesmo quando não concordo totalmente com elas. Obrigada por fazer eu me sentir amada, como meus pais sempre fizeram. Por ser a calmaria na minha rotina acelerada e por cuidar tão bem de mim e de nós. Meu amor, obrigada por sempre transformar qualquer coisa relacionada a você a relacionada a nós. E por não só realizar os meus sonhos, mas por torná-los como os nossos sonhos e construir cada parte deles comigo. Meu futuro marido. Pausa dramática. Prometo a você
que você será a primeira pessoa que eu verei ao acordar todos os dias, até meu último suspiro. Que serei sempre a sua maior fortaleza, que não deixarei um dia sequer de te incentivar, que orarei todas as noites por você, que te honrarei aonde quer que eu esteja e que sempre irei te olhar com o mesmo olhar de quando tínhamos 15 anos de idade. Prometo a você que manterei o diálogo como nosso maior aliado, que farei com que o nosso amor sempre tenha forma de lar e que a nossa família sempre será a minha prioridade. Meu amor, por toda a nossa história até aqui e pela imensa extensão que eu sei que ela ainda terá, hoje, oficialmente, eu digo sim, que já é certeza em meu coração há 12 anos. Eu já te falei algumas vezes que você é o grande amor da minha vida, mas hoje eu quero reforçar perante a todas as pessoas queridas que estão aqui, que você é também o amor para toda a minha vida. Eu te amo mais que tudo e prometo te amar até meu último suspiro. Para sempre, sua esposa. Diante desses votos e do compromisso assumido, vejo que estão aptos a colocarem essas alianças nos seus respectivos dedos, para que seja sempre esse símbolo e seja sempre a lembrança de que existe uma casa que se torna lar para onde vocês devem voltar. Nesses quase 29 anos, a maior alegria é findar um dia e ter uma casa para voltar. Esta é uma evidência muito vívida do amor e do relacionamento de vocês. A alegria de voltar para casa. Portanto, o casamento é sempre voltar para casa. Que todos os dias vocês voltem um para o outro, colhendo os frutos de uma semeadura de integridade, de fidelidade, de amor, para que então vocês vivam para o louvor da glória de Deus. Portanto, está na hora de vocês colocarem em seus dedos a aliança. Essa. Normal. Queridos Natália e Felipe, com muita alegria e emoção e também como parte da autoridade que me é outorgada pelas leis do nosso país, diante deste ato, eu com muita alegria posso finalmente declará-los marido e mulher. Deus abençoe vocês, sejam felizes e um beijo, pessoal. Vocês estão prontos ali.